Olá, meu povo! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindas ao nosso canal. Para o pessoal que é novo, que está chegando no canal pela primeira vez, eu sou Regina, eu sou bruxa natural, taróloga, artesã de mandalas. Criei esse cantinho aqui para a gente conversar sobre magia, bruxaria, cartas, tarô, tudo que envolve o maravilhoso mundo místico. Então, vem fazer parte do nosso coven, vem com a bruxa. Você que gosta desses assuntos vai encontrar alguma coisa aqui no canal que vai com certeza te interessar. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, hoje segunda-feira, o dia que a gente vai escutar o conselho aí de um oráculo, né? Para abastecer nossa semana de energias bem positivas, de energias poderosas que vão nos ajudar. E essa semana, que é uma semana que nós vamos ter a lua cheia, dia 10, está chegando a lua cheia no signo de Capricórnio. Então, bora lá aproveitar a energia dessa lua com a energia de Capricórnio, né? O signo da persistência, da perseverança, da longevidade. Vamos pegar essa energia, o lado positivo, né? Da teimosia para perseverar nos nossos projetos, nos nossos sonhos e trabalhar para realizar aquilo que a gente quer. Para lá aproveitar a energia da lua cheia, energizar nossos instrumentos de trabalho. Eu amo a lua cheia, sou apaixonada pela lua cheia, sempre fui. E quando a lua cheia está chegando, eu já vou ficando assim feliz, né? Pena que no tempo chuvoso a gente não consegue ver a beleza dela no céu, mas ela está lá. Ela está lá e eu espero que faça um dia mais claro, o céu esteja aberto, não esteja tão fechado, tão nublado como a última semana, né? A última semana, gente, aqui em Recife, foi de chuva total, foi só chuva, só chuva, só chuva. E assim, sabe, a gente não conseguia um pedacinho de sol. Eu fazia um pouquinho de sol no sábado, eu já estava realmente com saudade do sol. Eu espero que no dia da lua tenha um céu aberto, pelo menos à noite. Mas bora lá, pessoal, tirar nossa carta. Mas antes que eu tire a carta, eu sempre peço a vocês para ajudar aqui a bruxa deixando um like, gente. Deixa um like, compartilha, comenta o canal com seus amigos, com seus conhecidos. Bora fazer o coven crescer. Vamos aumentar o canal. Ajuda aqui a bruxa que agradece cada like de você e na medida do possível eu vou tentando responder a todo mundo que deixa mensagem, tá? Eu faço questão de responder para todo mundo que deixa aí uma mensagem para mim e de retribuir a atenção, o carinho que vocês têm aqui com o canal. Bem, eu prometi a vocês que ia tirar uma carta cigana hoje, né? Faz tempo que a gente não trabalha com elas. Eu venho trabalhando mais com tarô, que eu gosto demais dos recados do tarô. Eu gosto muito das cartas ciganas, foi o meu começo de caminhada, foi com elas. Mas eu gosto muito da precisão, né, do tarô. Mas a carta cigana eu também gosto demais delas e hoje a gente vai tirar um recadinho das cartas ciganas. Eu vou embaralhar elas bem direitinho. Eu tô tão acostumada com as cartas do tarô, né? Que é 78 volumes da carta do tarô. Quando eu pego cartas ciganas, que são só 36, eu chego a acho estranho na hora de embaralhar. Vamos ver qual é o recado. Vamos abrir aqui as nossas cartas. E bora lá. Que a deusa nos inspire, que a cigana Zoraia, que Sara Kali nos abençoe. Vamos lá escolher um recado para essa semana.
saiu foi a carta de número 3, é a carta do barco ou do navio. Ela tem um naipezinho de espada. Ela está ligado ao elemento ar, né? Então, pessoal, o que é que essa carta, né, o simbolismo dela, né, um navio. Então, essa carta, ela geralmente está representando viagens ou algum tipo de mudança. Ela fala muitas vezes de mudança, de você sair não só de um lugar para o outro, mas de você mudar interiormente, de você fazer mudança de vida. A carta do navio está muito ligada a isso, está muito ligada às vezes à chegada ou à partida, né? O navio ele atraca e ele parte. Então ela está muito ligada também às chegadas e às partidas. Então quando essa carta sai, como ela sai hoje, né? Como um conselho para a nossa semana, ela está nos chamando para a gente olhar para as mudanças. Nós estamos no mês 7 já, né, do ano, mês 7. Então, a gente se prometeu muita coisa no começo do ano. Mas o que foi que a gente mudou verdadeiramente? Cadê nossa lista de intenção? O que foi que a gente conseguiu mudar, colocar em prática? Parece que o ser humano ele é muito resistente, né, à mudança. A gente se acostuma muito com a área de conforto, né? E a gente tem dificuldade de sair dali. E a carta do navio muitas vezes vem chamando a gente para isso, para nos lembrar desses ciclos da vida. A nossa vida, se a gente pensar direitinho, é isso. São idas e vindas. A gente passa o tempo num local, depois vai para outro. É da mesma maneira, né? O nosso eu interior, a gente vai mudando à medida que os anos vão passando, a gente passa a enxergar a vida, as coisas de uma forma diferente, nós mudamos, né, a opinião sobre determinadas coisas, e isso é muito positivo, porque seria muito ruim. Já pensou se a gente fosse estagnado numa coisa só, se a gente não se abrisse para mudar, a gente não ia progredir e a gente não ia melhorar. Então, a carta do navio, quando ela chega assim, no contexto de uma mensagem geral, ela está chamando a gente para olhar isso, para as mudanças que a gente precisa fazer. Então, vamos olhar para aquilo que a gente prometeu no começo do ano, para a gente mesmo, né? Será que eu já comecei as mudanças que eu me prometi? Bora buscar, às vezes a gente não lembra mais nem onde anotou as coisas, onde é que estão nossas listinhas. Mas a gente tem mentalmente algumas coisas que a gente se prometeu, né? E não conseguiu fazer por acomodação, por algum outro motivo. E lembrar, a gente está no mês 7 do ano, a gente ainda tem alguns meses pela frente. Então, bora buscar mudar agora, né? Nesse resto de ano, fazer essas mudanças, essas transformações, sair desse ponto de estagnação, nos colocar em movimento. Buscar novas aventuras é tão bom quando a gente viaja, não é tão bom porque a gente conhece novos lugares. Quando a gente volta para casa, a gente volta renovado muitas vezes, né? Porque a gente conhece novas pessoas, novos lugares, novas culturas. Então é esse o movimento da vida, né? É esse movimento que a gente tem que ter com a nossa vida. Mudar é bom, né? Mudar é uma coisa muito boa. E eu não falo só mudar no aspecto físico, de você sair de um local para outro, mas quando a gente se autoanalisa e vê que precisa mudar dentro da gente. Aí é melhor ainda. Porque muitas vezes não adianta você sair de um lugar para o outro, você fazer uma viagem e voltar igual, você não mudar. Não quebrar certos padrões que você sabe que não te cabem, não te servem mais, que não te fazem felizes, mas por alguma razão você tem aquilo tão arraigado dentro de você que tem dificuldade de transmutar aquilo. A
carta do navio convida a gente a fazer essa mudança, a fazer essa viagem interior também, essa viagem de autoconhecimento, para a gente olhar mais para dentro da gente e ver o que é que a gente precisa realmente transformar, o que é que eu gosto em mim e quero conservar, o que é que eu já não estou mais assim aceitando tanto e quero mudar. São esses tópicos que essa carta está chamando para que a gente reflita, né? E pense nisso essa semana. O navio, né? A gente vê aqui o mar, as marés, esse movimento das águas, nos ensina muito, né? É o movimento das águas e do ar, né? O vento, ela tem um naipe de espadas. É a velocidade dos nossos pensamentos. A gente saber controlar nossas emoções, é a gente saber dirigir o nosso pensamento de uma forma mais positiva. O nosso pensamento tem uma influência tão grande sobre a nossa vida que a gente às vezes nem se dá conta. Quando a gente começa a vibrar em determinados padrões, aquilo acaba, a gente pode atrair as coisas que a gente quer através do nosso pensamento, sim. Isso é pura magia, gente. Se eu estou numa vibração positiva de atrair felicidade e prosperidade para a minha vida, eu vou acabar alcançando essas metas. Mas se eu fico sempre vibrando naquele padrão mais negativo, sabe? Tem pessoas que são tão negativas que não conseguem levar o pensamento, que por mais que a gente tente ajudar, incentivar, as pessoas só vibram o lado ruim, só veem o lado ruim, né? Afirmam coisas muito negativas. Tem gente que vive afirmando que não tem sorte, eu não tenho sorte nisso, não tenho sorte naquilo, naquilo outro. Isso é tão ruim. Quando você faz isso, você está afirmando um padrão através do seu pensamento. Então, bora mudar isso. Vamos afirmar, sim, eu tenho sorte. Vamos afirmar com positividade, mesmo que você esteja numa situação difícil, mas passe a se ver, a se enxergar um pouco mais lá na frente, que logo logo você vai sair daquele ponto para outro e vai estar numa situação melhor. Isso é uma mudança. E quando a gente consegue fazer, é uma grande mudança. É isso que a carta do navio nos chama para essa virada de rumo, né? Virada de rota. A gente não ficar, né, só buscando lá os mares mais revoltos, mas a gente buscar navegar em mares mais serenos. Então vamos pensar nas mudanças que a gente quer fazer. Dá tempo, sempre dá tempo. Não tem isso de não dar tempo. Sempre é tempo quando a gente quer. Quando a gente quer fazer alguma coisa de verdade, a gente sempre encontra tempo para aquilo. Por mais que você tenha uma vida corrida e atarefada, se você quer fazer uma coisa, se você se determina a fazer, você acha ali um espaço e você faz, você realiza. Pode ter certeza disso. Então, pessoal, bora nos movimentar, vamos nos mover para transformar aquilo que a gente quer. Vamos pegar esse barquinho aqui, esse navio, e vamos começar a navegar para buscar as nossas metas, aquelas metas que a gente pensou nelas lá em janeiro e que foi largando mão, né? Dá um trabalho, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para o mês que vem. E aí o tempo vai passando e quando a gente menos espera, o ano acabou. Porque o tempo é isso. É um sopro, né? Um piscar de olhos. Então, bora que tempo a gente ainda tem. Tempo a gente ainda tem para fazer as coisas que a gente precisa esse ano, tá? Então, vamos embora e vamos até adaptar algumas coisas. Às vezes já não dá mais para fazer totalmente daquele jeito, a gente dá uma adaptação, transforma aquilo para a situação atual. Quando eu falo mudança, gente, eu falo coisas possíveis.
É a gente se programar, porque quando a gente se programa por coisas impossíveis, é para que a gente não quer fazer. Você vai se programar dentro de coisas que você sabe que é possível para você, dentro da sua condição de vida realizar. E aí você vai se determinar para fazer aquilo dali. Tá certo? Então essa carta veio trazer esse movimento. Não havia uma carta que chama movimento pra gente, né? Ela fala também a gente aceitar as partidas, né? As idas, as partidas, deixar para trás aquilo que já passou. Às vezes é uma pessoa que por alguma razão saiu da vida da gente, né? É uma situação. Às vezes até um lugar que a gente deixa, né? Para trás, que a gente até gostava dali, a gente leva uma saudade no coração, mas o novo está chamando a gente. E por que não dizer que esse novo vai ser melhor? Claro que vai. Você carrega a sua bagagem com suas boas lembranças e parte para o novo. Porque com certeza aquele novo porto que lhe espera tem coisas muito mais atrativas e muito melhor para você. Às vezes são mudanças que você também não programou e que podem estar acontecendo. É uma mudança de emprego, né? Que chega, de repente você é dispensada de um trabalho e você fica arrasado, mas de repente aquilo ali terminou para uma outra porta de uma coisa muito melhor chegar para você. É um relacionamento que acabou, mas está abrindo a porta. É um outro porto para uma outra coisa melhor. Você às vezes é obrigado a deixar uma cidade, um lugar que você gostava, uma obrigação qualquer de chama em outro lugar, e você vai assim meio triste, mas vai para outro lugar que vai te trazer novas aventuras, novas paisagens, coisas melhores. Então é a gente ter essa alma aberta, né? Essa alma um pouco de aventura aberta para as coisas novas. É ter isso, esse espírito, sabe? De buscar um novo, esse espírito um pouquinho aventureiro que a gente não deve perder. Porque isso dá o vício da vida na gente, né? Quando a gente murcha, se acomoda e não quer mais sair do canto, né? A gente está estagnando. Então, pessoal, é esse o recado da carta 3. E como eu lembro a vocês, quando eu leio uma carta para vocês aqui, eu estou tirando a mensagem dela no contexto geral. Claro que quando essa carta sai em um jogo, dependendo da pergunta que o cliente me fez, ela pode ter até uma conotação mais direta. Mas aí é um jogo individual. E aqui não, né? Aqui a gente está trazendo a essência da carta de uma forma bem coletiva, tá certo? Como um recado, um conselho, uma energia para a gente trabalhar durante essa semana. Tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado e desejo a todos uma semana linda, uma semana que convide todo mundo realmente a fazer mudanças boas, mudanças positivas na vida de todos. Que todos tenham muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Aproveite as energias da lua cheia, da deusa na sua face mais esplendorosa, na sua face mãe, na sua face de fertilidade, de criatividade. E aí a gente aproveita para deixar crescer as nossas ideias, os nossos projetos, né? Dar encaminhamento e dar vida a eles. Para vocês, meu povo, tudo de bom essa semana, que vocês realmente comecem a realizar os seus novos projetos, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo no coração de vocês, um beijo da bruxa. Não esqueçam de deixar o like, tá? De vocês. E se tiverem alguma sugestão, podem deixar também aqui nos comentários. E eu espero vocês aqui na próxima semana, aqui no nosso cantinho, no nosso coven, para a gente conversar. Tchauzinho, pessoal. Uma semana muito feliz. Que a deusa nos abençoe plenamente. Que Sara Calice Canazaraia
estejam ali na frente das nossas estradas, sempre abrindo e iluminando nossos caminhos. Tchauzinho.